Olá, boa tarde! Bem-vindo mais uma vez à nossa Cozinha do Atual e nós vamos começar a fazer algumas delícias para as festas juninas e julinas. Essa época do ano é sempre muito saborosa, então vamos fazer um quindão hoje de abóbora. Os ingredientes já estão aqui em nossa bancada. Fica muito gostoso, leva leite condensado, coco, aquele doce de abóbora com coco pastosinho, pois é, ele vai virar um quindão bem saboroso. Nós já temos aqui a abóbora descascada, já foi cozida, você coloca uma pitadinha de sal para equilibrar o sabor e ela tá do jeito já espremida. E depois que você passar pelo espremedor, o ideal é você colocá-la em uma peneira para que a água saia bastante e ela fique bem sequinha, combinado? Nós vamos colocar essa abóbora toda aqui na panela, misturando com açúcar. Vamos colocar aqui a quantidade de açúcar que pedimos na receita. Coco ralado, que vai hidratar no cozimento. Então pode ser o coco ralado que você compra em pacotinho, não tem problema. Leite condensado, bastante. Isso vai ficar uma delícia. Vai virar um quindão para lá de especial. Agora eu já vou acender o fogo. E colocar aqui leite. Leite, aqui eu estou usando integral, um pouquinho de canela, pode ser moída assim, não tem problema, e uma pitadinha de sal. Vamos misturar tudo isso aqui na panela e vamos deixar cozinhar até desgrudar do fundo da panela. Aquele ponto que você vai mexendo e você percebe que está desgrudando, porque o leite condensado, ele vai cozinhar, vai ficar mais encorpado e vai ficar uma delícia. Nós temos a gema ainda para colocar, mas é a nossa próxima fase. Vamos lá. Bom, nosso doce já cozinhou, já desgrudou do fundo da panela. Só assim já estava gostoso. Fala, ele geladinho, com queijinho Minas, fica bom demais. O cheiro está simplesmente maravilhoso também. Essa é a receita que você vai fazer e o vizinho vai com certeza bater na sua porta e perguntar o que você está fazendo. Vamos peneirar as gemas. Chegou a hora de peneirar as gemas, a gente fura aqui, ó. E vamos peneirar e misturar essa gema bem rápido para que ela não cozinhe. Você deixar assim os pedacinhos, né? A gema toda por cima, ela acaba cozinhando por igual e é muito rápido. Então mexe, assim ó, ela vai caindo e vai facilitando a sua vida. Pronto. Vamos acender o fogo de novo, só que agora é um fogo mais baixo um pouco. E deixar cozinhar por uns 2 minutinhos, apenas para que ele dê mais uma encorpada antes de ir para o forno. É uma sobremesa que com certeza para esses dias assim de inverno e de festas juninas cai muito bem. Então só um passe de mágica, 2 minutinhos aqui cozinhando. Bom, depois de botar a gema, você deixa cozinhar, né, por mais 2 minutinhos, mexendo bastante. E nós temos, o nosso quindão do jeito para levar à forma. Aquela forma de pudim, forma com um buraco no meio, para ficar com o formato do quindão. Olha, gente, mas tá um cheiro. Só fazendo em casa para você ver que dá certo e realmente fica delicioso. Já prepare também uma outra forma com água, porque ele tem que ir ao forno em banho-maria. Então, aos pouquinhos, vou virar a panela aqui para não ficar nem um pouquinho aqui na panela. Tá muito, muito cheiroso demais. Me dá o pão duro aí. Olha só que delícia. Perfeito. A cor fica linda, o sabor
maravilhoso. Oi! E pronto. Vamos só ajeitar aqui na forma e levar para o forno por aproximadamente uns 50 minutos, 1 hora. Ele vai ficar bem durinho. O que vai acontecer? Como vai ser em banho-maria, o coco vai ficar todo na parte de baixo, como um quindão tradicional, só que feito com abóbora. Cuidado na hora de passar, né, para cá, porque a forma está quente. Pronto. E nós vamos levar em banho-maria para o forno por esse tempo. Forno já pré-aquecido, 180 graus, forno médio alto, e nós vamos deixar lá por aproximadamente 50 minutos, 1 hora. Vai depender do seu forno em casa. Espeta o palitinho, né? Ele sai limpinho, já é o ponto certo do nosso quindão. E depois ele ainda vai um pouquinho para a geladeira para servir bem geladinho. Então não perca, porque hoje ainda eu mostro o resultado final do nosso quindão de abóbora aqui no Atual. Nosso programa está de volta e hoje é dia de falarmos sobre o Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que o nosso quadro sempre tem a intenção de levar para você aí de casa informação, tanto na hora da compra quanto na hora da venda, tanto para quem está consumindo quanto para quem está oferecendo produtos e serviços. Por isso que nós sempre chamamos o Dr. Alexandre Valença para dar essa orientação que a gente precisa e merece, né? Que bom tê-lo aqui novamente, Dr. Alexandre. Seja bem-vindo. Mais uma vez a oportunidade. Com certeza. E o nosso quadro tem essa finalidade, né, de informar. Isso, de esclarecer, porque o consumidor consciente é o consumidor responsável. Eu sempre digo isso. Com certeza. E hoje nós vamos falar sobre defeito de produtos e assistência técnica. Como é complicado, Isso, às vezes você compra, né, um produto e aí ele dá defeito. Quem vai consertar? É Como complicado. funciona isso? Primeiro a gente tem que falar um pouquinho do que é o defeito, de como funciona essa questão do defeito. Falar o que é defeito não é muito novidade para ninguém, todo mundo sabe que você compra um aparelho celular para que ele faça uma ligação, uma geladeira para que ela gele, aquela coisa toda. Mas é importante a gente falar de alguns cuidados que o consumidor tem que fazer, como você disse, na hora da compra, na hora da utilização e na pós-utilização, no momento do defeito, as posturas que ele deve adotar. Então, para a gente abordar um pouquinho cada um desse ponto. Na hora da compra, é importante que você adquira um produto que seja fabricado por uma empresa que lhe preste depois assistência. O que eu quero dizer com isso? Se você compra num camelô, se você compra na internet, num site que você não tem sequer conhecimento de que empresa é aquela, você já está abrindo mão de uma série de direitos. Por quê? Quando você compra assim, o Código de Defesa do Consumidor não te garante? Garante. Mas na prática, efetivamente, você não vai conseguir fazer valer o seu direito. Porque eventualmente é uma empresa fora do país e aí você não tem alcance da legislação brasileira, se for pela internet. Se for num camelô, hoje ele está aqui, amanhã ele está lá. Então o primeiro aspecto que a gente tem, que o consumidor tem que estar ciente é questão de opção. Geralmente, por exemplo, se você está falando aí da questão de um camelô, como que eu vou testar o produto? Aí você já fica sabendo que você está tendo um risco na hora dessa compra, não é assim? É. Então você faz uma opção. Você quer comprar um produto pela metade do preço? Leve em consideração que você vai poder perder o produto inteiro, né? Aparelhos celulares é muito comum isso, mas esse é igualzinho aquele de marca tal, mas a bateria dura 2 horas, a ligação não funciona, o Wi-Fi não conecta. Então, assim, uma série de implicações que você já vai ter lá na tua compra. Agora é importante que o consumidor atente para alguns bens que ele pega na loja, que na hora que ele assina a nota fiscal, ele está afirmando muitas vezes ali que o produto não tem arranhões, não tem quebrados. Se ele tem que estar ciente disso. Se ele passou daquela fase, escolheu comprar numa loja, aí vai o segundo momento. Exigir nota fiscal, ver o que ele está declarando naquele recibo que ele está pegando do bem. Porque ele está recebendo ali um bem fechado, numa caixa, falando que não tem arranhões. Se tiver, depois ele pode ter problemas. Ele assinou. Ele assinou, então vai ficar a dúvida se ele fez o arranhão ou se já veio arranhado. E na internet? Na internet aí tem uma segurança a mais para o consumidor. Além da questão
do bem só chegar depois, aquela coisa, ele pode até desistir do negócio em 7 dias. E aí o entendimento é 7 dias do que o bem chega. Você comprou, levou 15 dias para chegar. No dia que chegou na sua casa, que você assinou, você tem até 7 dias para desistir. Porque é um benefício que o Código de Defesa do Consumidor dá quando você compra fora do estabelecimento e você não teve aquela oportunidade de tocar, ver o bem. Sim. Seja por catálogo, seja por internet, seja por telefone. Você tem quantos dias para devolver? 7 dias. Uma devolução imotivada. Estando o bem íntegro ou não, você pode devolver. Claro que a questão dessa formalização, você tem que devolver o bem, receber, tem que formalizar isso com um certo cuidado. Como você fez na formalização da compra. Isso. Aí você comprou o bem chegou na sua casa, está funcionando, você adquiriu nota fiscal, você guardou os recibos que você assinou. Isso também é uma coisa muito importante, né, gente? Geralmente a gente não se liga muito na questão de guardar nota fiscal, qualquer papel que venha, garantia. Às vezes você fica tão feliz, né? O produto chegou e tal, vai tudo para a caixa, vai tudo fora. E aí? E aí, às vezes você guarda até, já aconteceu comigo, você guarda tão bem guardado que não sabe onde colocou. Que você lembra que guardou, mas não sabe onde. Então importante você se organizar nisso, porque isso facilita. Não quero dizer que se você perdeu a nota fiscal, você perdeu o direito. Mas você começa a criar dificuldades no exercício do seu direito. Por isso com essas informações, doutora Alexandre, as pessoas têm agido dessa forma? Elas realmente têm guardado ou ainda continuam esquecendo e deixando isso? Boa parte das pessoas ainda não atentam para detalhes que parecem bobos, mas que na verdade vão fazer uma diferença considerável. A nota fiscal é uma delas. Como é que você vai provar que você adquiriu o produto com a loja A se você não tem nota fiscal? Sim. Você tem um produto que é fabricado e vendido por inúmeras lojas. Como que você vai provar? Como é que você vai provar a relação? Às vezes você tem um cartãozinho de crédito, é um documento, você prova. Mas você entendeu que agora aí você já começa a criar problemas para você, além do problema que você tem? Até aquele cartãozinho de parcelamento do próprio cartão de crédito, né? Aquilo é Aquilo prova vínculo, prova que você adquiriu bem naquela loja. Naquele estabelecimento. Então, assim, feitas adotados esses cuidados, que infelizmente muitas pessoas ainda não adotam, não por falta de conhecimento, mas por falta de cuidado. Né? Então, é importante, sim, a organização. Na internet essa coisa fica mais documentada, entre aspas, por causa dos e-mails, né, da compra, no caso, via internet. Foi até interessante você falar sobre isso. Documentado que você falou é porque fica em meio digital. Sim. E se o computador queima? Tem que pensar em tudo. É importante você imprimir. Eu aconselho, quando o bem chega, ele chega com uma nota fiscal impressa. Sim. Mas eu considero, assim, de uma boa conduta, consumidor imprimir. Fez o pedido? Imprime o pedido, guarda o pedido. Fez enviar, assim que o produto é faturado, você recebe a nota, na maioria dos casos. Imprime aquela nota, guarda. Porque eventualmente se tiver um problema, a gente está aprendendo a lidar com essa questão dos documentos digitais. Então não custa nada. Tudo bem que isso vai na contramão daquela ideia de você não imprimir, gastar menos papel, mas por enquanto acho que o consumidor tem que ter esse cuidado. Essa questão do computador queima é mais complicada ainda. Porque você não vai ter... você pode ir no provedor, tentar, aí você começa a criar muitos entraves para o seu direito. Né? Bom, então no próximo bloco, doutora Alexandre, nós vamos falar da questão, depois que você compra esse produto, assistência técnica, principalmente pela internet, produtos que você compra até fora do país, como que você tem, né? Como você lida com isso depois na hora de ter essa assistência técnica? Muitos produtos europeus, né? Do outro continente, e aí como o consumidor fica na hora de consertar o seu aparelho. Ok? Ok. Então, daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar justamente sobre isso. A assistência técnica, se o produto, né, der algum tipo de defeito, como que você deve proceder em relação a isso, no próximo bloco. O Atual está de volta e a receita já está na mesa. Nosso quindão de abóbora pronto para você experimentar.
experimenta junto comigo, né? Eu faço assim, eu não experimento, vou deixar você com muita vontade. É para você fazer em casa, dar certo assim, igual o meu, e pronto, você aproveita também. Entra no nosso site, que é o atual.tv.br. Tão fácil de fazer, vale a pena, né? E fica um preço muito bom. A abóbora tá numa época boa e você pode aproveitar. Combinado? E agora eu continuo conversando com o Dr. Alexandre Valença. Bom, já falamos sobre a questão de quando você compra um produto, você ter todas as garantias de que aquele produto vai funcionar. Mas vamos supor que ele dê problema, dê defeito. Como fica a assistência técnica nesse momento? Doutor Alexandre, você dá as orientações. Isso. Então o consumidor adotou todos aqueles cuidados iniciais, mas o produto deu defeito. Então a primeira questão que o consumidor tem que entender é: a empresa que se dispõe a fornecer o produto, ela tem que prestar assistência técnica. Ela não precisa ter em cada cidade uma filial sua prestando assistência, mas ela tem que credenciar pessoas do ponto de vista técnico, seja de eletrônica, seja de informática, seja o fogão, seja a geladeira. Ela tem que terceirizar, pode até terceirizar, mas ela tem que ter prestadores de serviços que na cidade que ela se presta a fornecer o produto, ou pelo menos numa próxima da cidade. Vamos imaginar uma cidade que tem 10 mil habitantes. Uma cidade pequena. Existe um critério de razoabilidade aí nessa obrigação. Mas, de modo geral, ela tem que prestar... Mas próximo, na região, ela tem que ter. E se ela não tem na cidade, ela tem que permitir meios de ou recolher esse produto na casa do consumidor, ou permitir que ele encaminhe isso via SEDEX, via correio, via transportadora. Se chegou no lugar, tem como consertar. Tem como voltar. Então, às custas do fornecedor, isso que é importante. Se você comprou um produto, a assistência técnica em Londrina, você não tem que pagar para esse produto ir para Londrina. É o fornecedor que vai ter que arcar com isso. Isso os fornecedores, infelizmente, não adotam. E o consumidor acaba deixando para lá: paguei o SEDEX, foi só R$20, e fica deixando. Mas o consumidor tem o direito de ter assistência técnica efetiva. Agora, geralmente quando você compra assim, em lugares mais longes, ou você vai, né, a passeio e resolve comprar, ou geralmente é pela internet. Então, isso tudo tem que ser avaliado na hora da compra. De onde esse produto está vindo? Exatamente. E o consumidor tem que entender que se ele está comprando com uma fornecedor que está fora do país, seja por internet ou a passeio, ele vai estar se submetendo às regras desse país. O Código de Defesa do Consumidor, ele não vai alcançar uma relação que foi fora do território nacional. Então, seja por internet, seja numa viagem. Mas é curioso a gente pensar que no exterior, o direito do consumidor, em países da Europa, no próprio Estados Unidos, ele é muito evoluído, até mais do que o nosso. Eu tenho conhecidos que compraram na China, o produto deu defeito, encaminhou e o produto foi consertado e voltou. Então, comprou numa boa empresa que respeitou a relação de consumo. E o bom fornecedor, ele não respeita a relação de consumo porque a lei manda. Ele respeita a relação de consumo porque ele quer manter o consumidor. Porque ele quer vender novamente. Ele quer voltar a ter o consumidor, ele quer que aquele consumidor indique 2, ao invés de não indicar 5, porque estudos dizem isso. O consumidor satisfeito, ele fala para 2. O consumidor insatisfeito fala para 5. É verdade. Para falar mal é mais fácil. É mais fácil, a gente é assim. Então, atenção, você que vende, né? Isso. Você é empresa, porque isso realmente existe. Pode acreditar que se você fizer um bom serviço, ele vai contar para 2 ou 3 pessoas. Agora, se for um mau serviço, a vizinhança inteira vai saber. Sem dúvida, isso é uma atitude humana, é natural do ser humano isso. Então, o consumidor, a gente fala sempre isso, o Código de Defesa do Consumidor, ele não é um código que protege o consumidor apenas. Embora ele faça isso, que a gente vivia num momento histórico da relação de consumo, muito aquém, melhor dizendo, daquilo que era razoável. Então, o código vem protegendo. Mas a ideia da evolução da relação de consumo é equilibrar. E o fornecedor, ele tem que entender que essas regras observadas por ele agregam no serviço dele, no produto dele, qualidade também. Então, é importante que o fornecedor também atente para isso. E na hora que você for comprar de novo, você vai lembrar do bom atendimento que você teve. E é comum, as pessoas, eu já fiz isso e conheço pessoas que já fizeram isso. Eu prefiro comprar na loja tal, que é um pouquinho mais caro,
do que comprar na outra que é mais barato, porque aqui o vendedor fulano me atende, me dá atenção, quando dá um problema técnico ele me dá um retorno. Então é importante isso, né? Então a relação de consumo, ela quer fazer isso, quer equilibrar. A lei ela não quer botar um em detrimento do outro, pelo contrário. Embora na relação de consumo haja esse aspecto de proteção do consumidor em detrimento do fornecedor, porque era uma parte muito mais fraca na relação. Mas a ideia da lei não é criar desequilíbrio, pelo contrário, é equilibrar. Sim. Se em 30 dias o produto não for consertado, ou não for encaminhado, ou trocado, e aí vale, esses 30 dias é o período que vai para assistência e volta para assistência. Não é 30 dias ele tem para mandar para assistência, não. Nesses 30 dias a coisa tem que ser resolvida. Se você comprou uma geladeira, em 30 dias ela tem que voltar na sua casa funcionando. Se não, aí cabe ao consumidor 3 alternativas que o código fala de forma bem clara. É substituição do produto por outro igual, abatimento do preço. Por exemplo, você comprou uma geladeira que era geladeira e freezer. O freezer não está funcionando, você, não, então por um preço mais baixo aceita essa geladeira assim mesmo. Isso é pouco usado isso. Ou então a devolução do dinheiro. Então essas são as alternativas. Lembrando que alguns produtos, dada a sua necessidade emergencial, tal como celular recentemente, geladeira, tem que ser trocado imediatamente, por causa da urgência. Então fica a questão da informação, né? O nosso quadro sempre trazendo isso para que você preste atenção na hora de fazer a sua compra. Às vezes você está guardando um dinheirinho, né, para aquele sonho da geladeira nova, qualquer coisa, né, que você quer um celular novo, né, ou da última geração, tem que ficar atento a essas possibilidades para que não tenha dor de cabeça. Agora, se tiver, é importante buscar um profissional. Exatamente. Né, porque são termos técnicos, são termos jurídicos e que o consumidor, de uma forma geral, está despreparado para isso. Sem dúvida. Né, e acaba chegando aquela questão emocional que você já está pau da vida, porque o que você comprou, gastou o seu dinheiro, não está certo. Exatamente, sem dúvida que é importante essa assistência. Obrigada, doutor Alexandre. O Atual, mais uma vez, fica por aqui, mas volta amanhã, a partir de 12h15. Assista agora o SBT Cidade.